Perfeito. Uma das coisas que, enquanto você falava, eu pensava, eu conectei com o que eu estou lendo. Isso é inevitável, mas que tem a ver com a Matrix e as pessoas quererem, algumas tomar a pílula da verdade e a outra insistirem na pílula azul, de viverem num mundo de fantasia, onde as sensações são iguais, mas ela vive deitada numa cama, numa fantasia. O Bitcoin é um reencontro da causa com o efeito, né? Você é o reencontro de um mundo onde há consequências para suas escolhas e não há banco para te salvar, não há banco central para imprimir moeda. E se você for pensar na volatilidade como uma ferramenta de revelação da verdade, por onde a realidade se mostra e a consequência se apresenta, a volatilidade ela é reveladora, ela é o encontro da expectativa com a realidade nua e crua, por pior que ela seja, né? Então, muitas pessoas tinham expectativas, eu tinha as minhas, do momento que eu comprei, enfim, e obviamente a realidade ela se apresentou da forma nua e crua, e o Bitcoin te expõe às consequências dos seus atos. Tão simples quanto a isso. Você consegue arcar com as consequências das coisas que você fez? Porque no Bitcoin você vai ser obrigado a encarar. No sistema fiat, haverá um banco central que imprimirá moeda para que você possa resgatar o dinheiro do seu banco quebrado, e você resgatará o seu dinheiro, que logo em seguida valerá muito menos, porque para salvar o banqueiro, ele imprimiu o dinheiro. O banqueiro enriqueceu no processo, você empobreceu no processo, ninguém foi preso e uma parte maior da riqueza da sociedade está hoje com os banqueiros centrais e com os bancos. Isso foi o que aconteceu em 2008. A pílula azul é a impressão de moeda, é a fuga da consequência. E as pessoas querem viver num mundo onde não há consequência para as próprias escolhas. Você pode emprestar sem risco de quebrar, você pode ganhar um yield que eu sei lá de onde é que vem, desde que pingue na minha conta. Os homens são mulheres e as mulheres são crianças. É isso, ninguém quer responsabilidade. Tipo, todo mundo é um bando de Peter Pan vivendo no mundo. A gente foi subvertido pela moeda fraca, perdeu a moral e é um bando de Peter Pan hedonista. Tipo, sei lá, como você vê não sei quantos anos você tem, imagino que você seja mais ou menos parecido da minha faixa etária, talvez um pouquinho mais novo, talvez um pouquinho mais velho. Eu tenho 33. Eu tenho 32, farei 33 em novembro esse ano. Então, quantos amigos você tem que não caem nesse perfil mais hedonista, mais de não construir nada no longo prazo, mais de querer festa e coisa assim, versus querer construir uma família, algo assim? Eu vejo isso e eu me pergunto assim, beleza, isso é o estímulo da nossa geração. O quanto isso é construtivo, o quanto isso é resultado de uma moeda fraca? O quanto, sabe, a gente evoluiu quanto conceito e quanto é um pessoal desconstruidão, ou é só um pessoal que não tem grana para ter filho e fica arrumando uma desculpa e ao mesmo tempo nem foca nisso porque está ocupado demais recebendo gratificação instantânea? No meu ponto de vista é o segundo ponto, a gente ficou viciado em gratificação instantânea, a gente ficou viciado em moeda fraca e a gente não faz escolhas de longo prazo. E a gente é egoísta como geração e não quer construir algo que necessite você abrir mão do seu individualismo. E aí, assim, eu sou a favor do indivíduo, da minoria, mas, ao mesmo tempo, eu também acredito nessa questão de co-construir com alguém um projeto de longo prazo. Isso significa que muitas pessoas eu vejo como não conseguem pensar nisso, porque querendo ou não é um tipo de sacrifício você sacrificar uma parte sua para se abrir outra pessoa e construir junto. E muitas pessoas não têm isso, né? Não tem. A moeda fraca acabou com a família, acabou com a comida. Exato, acabou com tudo. Deixa eu só ler uma coisa aqui que eu tinha deixado separado, senão eu me empolgo e eu esqueço. Tá. Que o Akiwara aqui trouxe, o que eu estava falando do conceito é esse aqui mesmo, é o ceticismo absoluto.
Eu lembrava disso, não lembrava o nome preciso, mas da minha aula de filosofia, que é: não é possível conhecer a verdade, porque os sentidos enganam. E, tipo, sim, os sentidos enganam. Tipo, nossos sentidos não são precisos. Eu não estou me tocando, tem espaço entre os átomos. Tipo, sim, nossa memória é falha. A gente nunca recorda as coisas de verdade. Apesar de tudo isso, a existência existe. Para, tipo, pegando o pensamento da Ayn Rand, assim, a existência existe. Tipo, os sentidos enganam, mas eles enganam aproximadamente. Eles não enganam do 0 a 1, eles não enganam binariamente. Você não coloca a mão no ar e ele tá te queimando. Então, tipo, os sentidos podem se enganar, mas eles enganam numa ordem de grandeza diferente da ordem de grandeza. Tipo, a existência existe, sabe? Isso é uma coisa que o pessoal se tornou muito sofista e deixou de conseguir enxergar na realidade. Tipo, essa pergunta de o que é uma mulher? Porra, na moral, minhas sobrinhas de 8, 9 anos sabem responder. Sim. Tipo, o que é um homem? O que é uma mulher? Porra, uma mulher é o... Como fala? Uma mulher é o sexo feminino do animal Homo sapiens. Ponto. Tipo, tem todas essas características genotípicas e fenotípicas também. Tem útero, tem reprodução, tem XYZ. E sinto muito se em 1%, se existem exceções, e assim, nada contra, toda solidariedade, só não tenta ser a polícia das ideias e determinar o que as outras pessoas têm que falar e se comunicar no mundo, sabe? Só não tenta subverter a realidade de uma maneira sofista de acreditar que com uma narrativa você muda os fatos. Tipo, não ataca os fatos, tipo, cobra aceitação, acho justíssimo, liberdades. A menor minoria é o indivíduo tem que ter todas as liberdades possíveis. Então, assim, todo apoio a qualquer briga sobre falta de discriminação, assim, sobre falta não, sobre acabar com a discriminação. Tipo, ao mesmo tempo, não tente me impor nada e, ao mesmo tempo, não tente, sei lá, tipo, tentar gerar comoção, por exemplo, com gente obesa mórbida. Tipo, eu não vou achar correto e você não vai me falar que isso é gordofobia. Para mim, isso é bom senso e sinto muito se você não acha. Você que acha outra coisa, tipo, eu acho que eu me esforço para ter uma alimentação saudável, eu me esforço para fazer atividade física, porque eu acredito que isso tem um custo para a saúde, sim. Eu tenho direito a ter minha opinião e, veja bem, minha opinião é embasada em fatos. Sim. Então, tipo, vai se fuder. Sai para lá você com seu totalitarismo e com sua polícia das ideias de não deixar o meu manifestar porque tem um índice do que é correto ser falado e o que não é correto. Tipo, o cancelamento é a versão atual de queimar-se livros. Tipo, como você queima livros no mundo digital? Você cancela pessoas, você cancela ideias. Então, o que a gente vive no mundo hoje em dia é perigosíssimo de um ponto de vista mais histórico. Assim, a gente queima livros, a gente cancela pessoas, a gente vive num lugar com polícia das ideias. Polícia das ideias tenta controlar pessoas de acordo com as palavras. E se a gente lembrar o que a gente conversou antes sobre essa questão de que a gente vive no nosso próprio arco narrativo, as nossas histórias são escritas por nós mesmos com palavras. Então, se você controla as palavras que uma pessoa tem acesso e como ela vai se manifestar, você está controlando como ela vai estruturar os seus pensamentos. Então, se ser polícia das ideias, pode parecer que não, a pessoa está só cobrando igualdade, respeito. Tudo bem, cobrar de um jeito é nós, eu concordo. Tipo, peça por igualdade, peça por falta de discriminação, concordo. Querer impor alguma coisa na linguagem, querer mudar as palavras, querer cancelar uma pessoa porque não usa as mesmas palavras, passa de um limite e se torna uma polícia das ideias. E isso, historicamente, nunca acabou bem. Isso, historicamente, é problemático. Como o Roberto está falando, não, eu preciso acabar o The Price of Tomorrow, cara. Eu vou acabar em uma semana o The Price of Tomorrow, daí eu vou começar a Revolta de Atlas. Que o Roberto, eu tenho conversado com ele me chamou para fazer um episódio no podcast dele sobre a Revolta de Atlas, mas eu estou devendo ler esse livro faz mó cota.
A Revolta de Atlas, você comprou a versão única ou aquela em três etapas? A versão única. Tá com um bloco desse tamanho, assim, na minha fila. É desse tamanho, Vou tacar no Humberto quando eu ver ele ao vivo. Puta bloco desse tamanho, assim, vou precisar ficar carregando de um lado pro outro. Ó, o Diego já leu A Revolta de Atlas, eu imagino que ele esteja perguntando, né, Beto? Não também. Ele tá comprado. Tá aqui, ó. Ele tá comprado, ele tá com um marca-texto, olha ali, ó. Só que não tá lido ainda. Eu comecei abandonei no meio. Não é bonito entregar isso, mas a realidade é o que é, né? Atlas Shrugged. É um tijolo o livro. Eu sempre gostei de resumos e coisas assim. Tipo, quero ler esse livro porque tem livros que eu faço questão de ler. Mas tem muitos conceitos que a gente não precisa ler o original para aprender. Tipo, a gente pega a ideia e tanto faz de onde ela veio. De onde ela veio é o mensageiro. O importante é a ideia. Sim. A Regina falando da influência da moeda fiat na família, a mais pura verdade. Isso, esse colapso da humanidade, onde cada casal tem menos de 2 filhos, a moeda fiduciária tem uma parte nessa tragédia aí. Por ter diluído o nosso futuro, né? Se o nosso futuro não vale nada, porque as coisas estão todos os dias mais caras, eu vou consumir e me endividar por agora, e ao consumir a minha poupança, a poupança é a sua forma de comprar o futuro, né? O seu futuro não vale nada, não há por que poupar para gastar em um futuro ruim. Tal como a moeda fiduciária te faz pensar. Porque se o seu dinheiro vale cada vez menos, o que vale o seu futuro? Né? Se no futuro a sua moeda pela qual você ralou trabalhar não vale mais tanta coisa. Então você vai morar na casa dos pais até mais tarde, você não vai ter filhos, você vai se acostumar com tudo sendo frugal, tudo sendo inacessível também. Tipo, o acesso que a gente tem aos bens de consumo da nossa geração é muito diferente à geração dos, sei lá, eu tenho irmãos de 40 e poucos anos, 40 e muitos anos. É diferente já da geração deles. Tipo, você pegar dados médios de geração, de hora de trabalho, dependendo de, sei lá, formação e quanta riqueza conseguiu armazenar. E os boomers, mais ainda. Tipo, o que os boomers conseguiam fazer com X, a gente precisa 5X para fazer, assim, para ter acesso a isso. Isso foi uma das coisas que me levou ao Bitcoin, inclusive. Eu já tinha essa semente plantada na cabeça, que é qual? Inflação de ativos. Sim. E agora uma coisa engraçada. Quem me plantou essa semente na cabeça? Henrique Breda. Um dos maiores itens do Bitcoin. Bitcoin, para que complicar? Sai dessa. Ele já deu estudos maravilhosos explicando a inflação de ativos no Instagram um tempão atrás, 2019, 2020, por exemplo. É maravilhoso o conhecimento dele, como ele explicava isso sobre inflação de ativos. Inclusive o Breda, eu já vejo ele falando do Revolta de Atlas muitas e muitas e muitas vezes no Instagram. Tipo, ele é um fã incondicional do Revolta de Atlas, assim. É tipo uma pena ele ter virado a curva para o outro lado e ser Faria Limer em vez de ser bitcoinheiro. Porque muitos building blocks, muitos blocos estruturantes ele teria, assim. Ele só também é uma putinha Fiat. Já está no horário, né? Já está quase 11 da noite, já podemos falar a realidade que ela é. Não, esses dias ele comparou o Bitcoin à bolha das tulipas no Instagram. Esses dias, tem uma semana ou duas. Então, é foda. Tipo, isso foi uma coisa... Acho que você viveu isso também. Eu tinha uma admiração por muita gente do mundo Fiat. Ah, muito! Eu falei isso no podcast dos Bitcoinheiros. Sério, bem pensadores, tudo mais. Tipo, qual é o nome? O Luiz Alves também. O Luiz Alves é um cara muito bom em muitas coisas da Bolsa. O cara não consegue entender a porra do Bitcoin e vira apelidado na comunidade de Luiz Tulipa. O Breda também. E assim, Warren Buffett, o Charles Munger, o Barsi, eu entendo e faz sentido eles não acreditarem no Bitcoin. Tá ligado? Você vai pedir pro seu avô dica de tecnologia? Você não vai, porra. Tipo, isso é só óbvio, tá ligado? Você acha que o Warren Buffett é um gênio? Beleza, mas ele é um gênio de 100 anos, de 90 anos. Ele continua sendo velho. Ele continua
precisando pedir ajuda para o bisneto dele para mandar um fax. Fax não, vai e-mail, mas enfim. E-mail, um zap. Sabe, fax para ele já era uma empresa tech, quem inventou o fax, tá ligado? Eu já não entendia essa tecnologia. Tipo, é simples assim, tá ligado? Então, os caras mais velhos, o Barsi, eu entendo esses caras não caírem na toca do coelho, eles têm uma fórmula há tanto tempo que deu tão certo que eu entendo eles não correrem atrás e eles falarem, não tenho tempo para isso, tô de boa. Porra, o Henrique Breda, o Luiz Alves, esses caras são 5 anos mais velho que nós, 8 anos mais velho que nós, eles são no máximo 10 anos mais velho que nós. Peraí, o Luiz Alves é bem mais velho, não é não? O Luiz Alves é o chefe do Breda? Não tô falando desse, tô falando de outro. Talvez não seja Luiz Alves. Não tô falando desse aí não, tô falando do outro. Tô falando do cara que é conhecido na comunidade como Luiz Tulipa. Eu não sei quem. Acho que é um carioca, engraçadão, critica bastante o Bolsonaro, o pessoal fica puto, é botafoguense, tem várias ideias bem contrarians, assim. Luiz Alves, isso aí, Luiz Alves do Versa. Obrigado, Norbert. O Luiz Alves do fundo Versa? É o Luiz Tulipa, é? Esse cara é bom, esse cara é muito bom no mercado Fiat. O que é doido, tá ligado? Eu admirava ele quando eu tava no mundo Fiat. O Breda também, eu estudava os caras. É muito doido esses caras não verem, assim, eu não, assim... Tá bom. Lembrei desse Luiz Alves do Twitter. Lembrei. Agora sim. Esse cara, quem acompanhava o Fintwitch, quem acompanhava o mercado financeiro, esse cara é muito bom. Esse cara fala coisas muito interessantes em podcast, mesmo no Twitter, assim. Tipo, antes de eu cair no mundo do Bitcoin, eu acompanhava ele e achava que fazia sentido muitas coisas que ele falava. Esse cara, tipo... Não sei, tá ligado? Tem pessoas que não clicam e não clicam. E que bom que não clique, talvez, tá ligado? Pau no cu deles, assim. Eles são o sistema Fiat personalizado. Tem aquele texto do Croesus que eu traduzi, um dos primeiros que eu traduzi. E foi o primeiro que, sei lá, ganhou alguma projeção e o Dove leu até. Lembro que na época eu falei, caralho, olha, o Dove leu um texto meu do caralho. Isso foi, tipo, impressionante. Que é um texto que é por que os Faria Limers rejeitam o Bitcoin. E toda a tese é que, assim, você tem que separar as pessoas em 2 eixos. Tem o eixo de quão inteligente você é e quanto você consegue pensar pensamentos abstratos. E beleza, nesse eixo tem bitcoinheiros dos 2 lados. Tipo, tem muito inteligente e muito burro. E aí tem o meio da curva, que é onde o pessoal coloca todos os memes, que é o pessoal que tenta entender e não consegue e se afasta do Bitcoin, né? Sim. Aí tem o outro eixo, que é o eixo de quão favorável ou desfavorável ao sistema você é, talvez. Assim, ó, quão disagreeable você é, sabe? Quão antissistêmico você é como pensamento. E, tipo, é natural que os Faria Limers sejam as pessoas que foram selecionadas para aguentar engolir bullshit do sistema Fiat por mais tempo. Eles são os caras que ficavam até mais tarde na faculdade de engenharia, fazendo modelinho quant. Depois eles são os caras que ficavam se estapeando pelo trainee da GV, sabe? Para passar na GV e depois fazer o trainee do banco, daí para mais o trainee de outro banco, para mais o trainee de outro banco. Eles, por definição, precisam... tipo, no fundo, muitas coisas do mundo acontecem pelos incentivos e pela seleção relacionada a esses incentivos. A seleção dos caras aconteceu buscando pessoas que são quadradas e gostam do sistema e valorizam o sistema e são valorizadas pelo sistema. Então, o incentivo delas é não ver o problema do sistema, porque se todo mundo se vender que nem eu me vendi, ou se todo mundo só acreditar e for messiânico do sistema Fiat que nem eu sou, na falta de termos melhores, sério, é só todo mundo fazer que nem eu faço que o mundo funcionaria, sabe? Eles guardam esse viés dentro deles. E essa falta de pensamento sistêmico que explicaria o porquê mesmo pessoas muito inteligentes são refratárias ao Bitcoin. Elas veem o Bitcoin como uma questão antissistêmica também. Eles veem o Bitcoin e muito certo, é uma questão anti esse sistema. Mas não é uma questão anárquica, não é uma questão contra qualquer sistema e a possibilidade de ter um sistema. E, no fundo, esse é o trabalho que eu estou começando a fazer agora, largando o OPSEC,
é o que você já faz, é que o Berto que comentou já faz, essa questão de inverter a polaridade do risco reputacional. Falar, não, eu sou bitcoinheiro, você que tinha que ter vergonha de estar trabalhando nessa máfia aí. Não eu. Eu estou do lado certo, eu estou do lado justo. Você já parou para pensar no que você está apoiando? Exatamente. Tipo, esse é o ponto de vista. Esse é o ponto de vista que a gente tem que bater mais na tecla, assim. Tipo, sim. Com certeza, assim. E esses caras estão tão dentro do sistema que eles nem percebem. Ó, alguém comentou aí em cima. São os engomadinhos. Eu usei esse termo, usei ou engomadinhos ou os Faria Limers, para traduzir os yuppies, que é um termo americano, que é o que o texto original se referia, né? Sim. Mas, cara, para mim esse perfil de comportamento de personalidade é muito claro, assim. Acho que foi o primeiro texto que eu li que traçou paralelos entre personalidade e como a pessoa se comporta no padrão financeiro. E isso faz totalmente sentido. É uma analogia que me explicou coisas que eu não compreendia e me deu uma lupa melhor para entender um certo tipo de comportamento no mundo, sabe? Me deu um modelo mental que me explicava uma situação. Achei maravilhoso isso. Tipo, é uma tese do Cruezus que, se não tiver lido, também recomendo. É um texto... Tem até lido pelo Dove, então você não precisa nem ler, você pode só escutar, mas é um texto maravilhoso. Pensa que é difícil esperar que uma pessoa entenda algo se o salário dela depende dela não entender, né? Exatamente. Se você entender, você daqui a pouco vê, peraí. Porque eu... Né? Tipo, como eu vou ganhar meu dinheiro se para eu te indicar de fazer buy and hold, de comprar satoshis, que nem o Humberto faz, fazer um DCA, como eu vou vender meu relatório de pesquisa? Como eu vou vender minha casa de análise se eu só falar compra Bitcoin e segura? Sim. Não sei. Você não vende. Você precisa vender educação, que é o que a gente faz. Só que aquilo que você comentou antes, o Bitcoin tem missionários, tem educadores. O Bitcoin não tem mercenários. Sim. Então, tem um senso de propósito que faz a gente trabalhar mesmo de graça e tudo mais. A gente não está buscando lucro em fiat. Isso é um filtro que separa muito, é muito fácil o pessoal reconhecer. Tem um pessoal que trabalha divulgando Bitcoin e todo mundo sabe que o cara tá pelos lucros em fiat. Tipo, eu não vou citar nomes para não ser deselegante, mas todo mundo que é um pouco mais atento à bolha sabe de quem eu tô falando, assim. Tipo, tem uma noção clara de que tem influencers que são Faria Limers e que eles estão cagando pro Bitcoin. Tipo, quando não for do Bitcoin, eles vão estar falando da Nano ou da Ethereum, ou vão estar falando do mundo macro, ou do dólar, ou do euro, ou de mandar fundos tipo, ter uma holding, uma empresa fora para mandar os fundos. Meu irmão, eu posso mandar meus fundos para uma paraíso fiscal digital protegido por criptografia e por abelha cibernética, seu pau no cu. Como assim você fala que você é bitcoinheiro e você tá fazendo isso? Tipo, what the fuck? Você não entendeu nada ou você entendeu e você é poser? Então, assim, é muito claro quem tá pelos lucros em fiat, assim, sabe? Sei lá, o Lua falou aqui, acho que não sei se foi para isso, mas exemplifica isso também, é uma dissonância cognitiva. Você escolhe não ver uma coisa porque isso atrapalha seus lucros em fiat. E sem dúvida dava para eu ou para você escolher um trabalho com lucros em fiat maiores do que o que a gente está construindo hoje em dia. Sim. Mas é isso, chega um momento que se torna insuportável, assim. Tipo, você realmente quer perseguir isso ou você vai querer perseguir um trabalho com propósito e ajudar a construir essa revolução? Muita gente faz do seu jeito. E, tipo, só comprar o Bitcoin e fazer o hodl é um jeito de fazer isso. Mas tem momentos que chega um chamado que você não consegue negar. E para mim, e acredito que para você também foi isso, né? Foi a questão de eu quero me envolver o máximo possível o quanto antes, mesmo que o custo-oportunidade do curto prazo eu estar recebendo menos e eu não estar com uma vida em fiat grande, etc. É um negócio de... Acredito tanto nisso que eu não consigo imaginar eu não estar ajudando a construir isso. Vai que isso der errado, eu não ajudo, fiz o máximo que eu podia para ajudar isso a dar certo. E isso não der certo. Exatamente isso. Eu vi que primeiro... Como a gente não se dedica, tá ligado? Se você sabe tudo que você sabe, como você não se dedica ao máximo? Como você não acorda com 10 projetos, 10 ideias e 10 coisas diferentes querendo fazer todo dia?
É foda, é bem missionário mesmo, é bem messiânico a sensação, assim, Sim. Exatamente, o Miguel mandou imperativo moral, é um negócio... O Didi chama de buraco negro, eu traduzi um texto dele também. Tipo, tem uma gravidade que realmente começa a puxar e vai sugando um certo capital intelectual, um certo viés moral, um certo viés ético. Essas pessoas estão sim sendo selecionadas e estão sim sendo atraídas por esse buraco negro. Isso é uma das coisas mais autistas de todas sobre o Bitcoin. Porque, assim, se ele fosse igualmente distribuído por todos os perfis de personalidade, a capacidade de gerar uma mudança social dele seria bem menor. Tipo, a gente teria muita gente com pensamentos diferentes e, sei lá, no meu ponto de vista, piores, tipo, menos estruturados, mais hedonistas, que significa que o fato do Bitcoin estar sendo adotado por pessoas com esse viés ideológico, com essas características de personalidade, significa que o mundo tende a ser melhor no futuro. Sendo bem sincero, pessoas que vão alocar o capital sem ser de uma maneira hedonista, de uma maneira íntegra, ética, querendo construir numa visão que está baseada num Don't Trust Verify, e numa rede aberta com relações mutualísticas, me parece que é um sistema com incentivos muito melhores do que o sistema atual. E aí, puxando toda aquela outra conversa de teoria dos jogos. É num sistema com incentivos alinhados e corretos que pessoas autointeressadas, pessoas egoístas, conseguem contribuir para a sociedade ser melhor, tá ligado? Sim. Então, sei lá, no fundo, Bitcoin fix everything. Tem uma frase muito boa que eu vi lá no Congresso que é fix the money, fix the individual, fix the world. Essa parte do meio que muda tudo. Tipo, não é o Bitcoin que vai mudar o mundo, o Bitcoin vai mudar o indivíduo. A gente vai mudar o mundo. Porque a gente vai ser transformado. Tipo, todo mundo. O Bitcoin é uma coisa tão imutável que quando você entra em contato, você que muda. Então, isso é uma outra maneira também de responder a questão do niilismo, assim. Ao entrar em contato, você muda, porque é uma força imutável, assim. Sim. Adorei essa. O Bitcoin ele é tão imutável que ao entrar em contato com ele, é você que aprende a ver o mundo da ótica dele, né? Da ótica do dinheiro forte, das consequências de um dinheiro forte sobre um dinheiro fraco e dos impactos disso nas relações familiares, na comida, na dinâmica da sociedade, na desigualdade social, na dinâmica de poder entre países, tudo. Perdão. O Bitcoin é lindo, né, cara? Eu terminei a live com os bitcoinheiros assim, o Bitcoin é lindo. É lindo. Assim, por isso que eu escolhi o nome O Mundo Mágico do Bitcoin. Você falou, escolhe aí o nome, coisa, velho. O Mundo Mágico do Bitcoin. É uma toca do coelho que, sei lá, tá ligado aquele Tormers Tromlight? Ele tem vários textos muito bonitos sobre o Bitcoin, que o Bitcoinheiros, inclusive, traduz e tudo mais. Tem uma live dele com o John Vélez, naquela podcast Rapid Bitcoin, que eu vi em novembro do ano passado, já está bem antiga. Mas eles estão discutindo bastante que você tem o seu fiat self, no sentido do seu eu fiat, o seu eu do passado, e que você se transforma quando você encontra o Bitcoin, quando tem essas epifanias, e você se torna o seu... Aí não sei, eles não falam seu Bitcoin self, sabe? Seu eu bitcoinizado. Não pensei num termo para isso, mas... No fundo, essa visão do seu fiat self é muito verdadeiro. O seu eu fiat, o seu eu do passado. Você entende que tem princípios que estavam lá, mas você olha para trás e você pensa, caralho, como essa coisa me permitiu catalisar mudanças e permitiu que eu evoluísse. Assim, é um negócio... É incrível mesmo. Você falou agora, eu fiz esse exercício comigo mesmo. Existe o meu eu fiat. O meu eu que leu Peter Lynch, Howard Marks, Ray Dalio. Ray Dalio deve se tornar, até o final da década, o maior bitcoinheiro do mercado financeiro. Eu truco. A gente pode fazer uma aposta. A gente pode fazer uns 50 mil satoshis. O Rei Dalio já sabe de tudo e já entendeu. O problema é que ele está deitado junto com a China. Ele tem muitos interesses na China. Ele tem o rabo preso lá. Tipo, lá não é uma questão de compreensão, não é uma questão de tempo. É uma questão de interesses. E aí, eu não sei prever o cenário. Não sei se o dinheiro da China e a China caiu tanto que já é economicamente melhor para ele virar bitcoinheiro,
No meu ponto de vista claro, mas no cálculo de um boomer, ele é boomer, eu não vou pedir dica de tecnologia para ele. O Ray Dalio, ele deita com a China mesmo. Mas eu tenho essa moeda, essa vida fiduciária pregressa, que é muito engraçado você parar para pensar nisso, né? Tipo, da época em que eu investia através de moeda fiat. Mas não faz sentido investir em empresa? Faz, mas se você não consertar o dinheiro antes, é improvável que você, através de um investimento, consiga ter algum retorno extraordinário denominado em moeda fiduciária, né? Porque a quantidade de reais cresce 14% ao ano. Isso é um dado público, basta pesquisar por base monetária M2 real no Google. Você consegue isso para qualquer país, qualquer moeda. Cresce 14% ao ano. Né? O dólar cresce 7% ao ano desde 1960. Isso significa que hoje tem 45 vezes mais reais em circulação do que em 1994. Tenta tirar isso na forma de um investimento qualquer. Você precisa ter uma forma superior de dinheiro que vá capturar essa impressão massiva de moedas, algo que seja escasso, algo que sirva para a função de dinheiro, que é de poupança e de estoque de valor. Então, as pessoas, quando eu vim para o Bitcoin, Leta, diziam assim, você está jogando fora tudo que você vinha falando com a gente, com os meus amigos e tal, de investir em empresas e ter um portfólio diversificado. Eu falo, gente, é tudo válido e não retiro nada do que eu disse, estou sendo absolutamente fiel a tudo que eu ensinei para vocês, mas hoje eu sei de algo que eu não sabia antes. O sistema tem um problema basal. As pessoas têm muita dificuldade em entender que o modelo tem que sempre estar em aberto para aceitar feedback da realidade ser atualizado. Tipo, qualquer modelo está em constante evolução. E é isso, mudou uma premissa nova no seu modelo que te mostrou, jogou uma luz nova na questão e te mostrou um novo ponto de vista que te permitiu atualizar o modelo. Isso é perfeito, isso é o método científico, isso é construção de conhecimento. O método científico não é confie na ciência, não é tenho minha primeira hipótese e vou confiar nela como se isso fosse uma religião, que é o que aconteceu no passado recente. O que eu quero dizer? É assim que o pensamento deveria evoluir. É assim que funciona. É assim que o Don't Trust Verify. É assim que o método científico é estruturado. Tipo, as pessoas... Todo mundo é muito preguiçoso intelectualmente. É muito mais fácil você aceitar uma verdade e só fixar ela do que você entender que você tem que estar em constante evolução e em constante pesquisa. Então, sem dúvida, o que você falou era válido dentro da sua base de conhecimento, mas a partir do momento que você atualizou sua base de conhecimento, você passou a pensar com 5 premissas e não 4, e uma dessas 5 premissas, essa premissa nova, muda a ótica que você vê as outras, é natural que gere um modelo diferente. Você está colocando novas premissas, vai ser modelado uma coisa que vai ter um resultado diferente. Tipo, eu investi na bolsa porque eu queria os 6, 8% de dividendos. Entender que a inflação é maior do que os dividendos mata todo o racional sobre os dividendos na hora. Tipo, não adianta eu continuar falando, mas os dividendos... Tudo bem, mas os dividendos precisa preservar o valor de compra no futuro, senão esse discurso não faz sentido. Então é isso, se você tem premissas que são falseáveis, aliás, se você pode falsear um modelo e esse modelo é falseável, é falseado, ou seja, se você tem premissas e uma delas se provou falsa, a coisa mais sábia que você pode fazer é largar esse raciocínio e atualizar o seu modelo mental. Sabe? A pior coisa é um burro insistente. Tipo, é melhor você ser um burro e atualizar o seu modelo mental do que você ficar insistindo no erro. Eu vou te falar uma coisa que eu explico para as pessoas que me conheceram na minha vida pregressa no mundo fiat, como consultor, investidor e tudo mais, que elas custam a entender e é meu papel ensiná-las. Por eu ser conservador e eu em perfil, sabe, naqueles quests, eu sempre saio como conservador ali, moderado. Por eu estar numa idade cuja fase e os objetivos apontam para a acumulação,
eu coloquei 70% do meu patrimônio em Bitcoin. E não recomendo não é uma recomendação aqui que você faça o mesmo, mas eu entendi que pelo meu perfil e pela natureza do que se deve fazer, a fase é de poupar para investir. Poupança é mainstream, investimento é nicho. A moeda fiduciária inverteu o jogo e tratou a poupança das pessoas como uma linha de crédito para governo. Afinal de contas, você é ensinado a pensar a sua poupança como um empréstimo para o governo na forma da compra de um tesouro Selic. Eu falei, peraí, a poupança foi para o beleléu, porque emprestar dinheiro não é livre de risco, nem aqui, e nem na China, e nem nunca será em lugar nenhum, pela natureza de emprestar não é ser livre de risco. Poupança deve ser baseada em propriedade, não em crédito. E aí eu falo com as pessoas, olha, a maior parte do meu patrimônio está em acumulação. Eu acumulo em Bitcoin. Eu tenho, e pior que eu tive que manter por um tempo, agora eu comecei a me desfazer dos investimentos que eu tinha em líquidos. Eu tinha previdência e startup. Agora as startups estão vindo a ser negociadas nas plataformas que estão virando bolsa das startups, né? A CapTable e a Begin. Tenho uns caraminguá lá ainda, 8 ou 9 empresas. Não pude vender, tive que manter lá. A minha previdência vendi agora. Loucura. O que é você pensar num formato de previdência no mundo fiduciário. 30, 40 anos, moeda vai, sei lá. Agora, vai explicar para um cara que nunca teve contato com isso que eu fui 70% do Bitcoin para ser conservador, porque Bitcoin é poupança. Porque eu estou acumulando para o meu... eu estou na fase... E aí até explicar que focinho, nariz de porco, como é que é? Se a focinho de porco não é tomada, leva um tempo, mas se torna tão claro que as pessoas às vezes caem naquela coisa do tá bom, faz sentido, mas sei lá. Eu acho que no futuro, quem sabe? O Bitcoin pune a preguiça também. Não pune só o ego, pune a preguiça, e todo mundo que está escutando, e eu e você, fomos punidos por isso também. Tipo, por isso que a gente não foi pesquisar na primeira e na segunda vez que a gente ouviu dizer. Tipo, pune essa preguiça de pesquisar e correr atrás e buscar mais informação. Tipo, é um negócio que filtra pela prova de trabalho. Então, pune quem não colocar prova de trabalho. Isso aí. Por isso que no começo eu via com o pé atrás essa coisa um pouco, você pode argumentar um pouco elitista, assim, de que o Bitcoin, o 38 fala muito isso, um buraco negro que suga as mentes de maior massa intelectual e moral. Mas, cara, para pensar. Para você entender o Bitcoin, você tem que abrir mão de muita coisa que você aprendeu. Você tem que reconhecer que muito do que te ensinaram é errado, de que muitas das suas premissas nos seus modelos estavam erradas. E você não só tem que dar o braço a torcer e reconhecer o erro, a forma como te ensinaram as coisas, mas também baixar a cabeça, estudar pra caramba e ler muito para entender. Então são duas fases, desaprender e aprender. Passar por isso, meu caro, é difícil. Não é para qualquer um. Então eu acho que o exercício de humildade para você reconhecer que o que você sabia não foi o mundo fiduciário, por exemplo, foi construído deliberadamente para ser assim, capturar riqueza da maioria em benefício de uma minoria dos cantilhoneiros ali ao redor da impressora de dinheiro e aprender uma forma nova de ver o mundo, de fato, coloca o Bitcoin como um atrativo assim, para as mentes dispostas a se despir de tudo, a percorrerem uma jornada bem do monomito, em suma. Cara, é uma jornada que vale muito a pena, mas é totalmente compreensível o pessoal de fora achar que é, de fato, um culto de fanáticos, né? Tipo, é difícil você explicar para uma pessoa, e mesmo você tentar, é difícil a pessoa acreditar que, nossa, eu tenho essa coisa que vai mudar a sua vida e vai mudar o seu mundo. Tipo, quantos vendedores não falam exatamente a mesma coisa? Então, por isso também que precisa tanta prova de trabalho, porque a pessoa precisa
pular, a pessoa precisa correr atrás, a pessoa precisa se jogar, e isso não é simples. Tipo, não é nem um pouco simples. Eu vou fazer uma brincadeirinha aproveitando a deixa do Undertale. Esses 70 vão virar 90 e depois 99. Eu não escondo de ninguém, não. Eu comprei 70, virou 50. Só que feliz da vida, porque eu, graças a Deus, quando eu entrei, eu já tinha entendido, eu comprei mais, fiz uma compra grande. Lembrem que eu falei que eu vendi minha Previdência? Pois é. Para onde que foi a Previdência? Para onde que foi? Fica a dica. Imóveis. Comprei um terreno, comprei um lote. Graças a Deus o meu stack aumentou. Mas o bitcoinheiro, de uma forma ou de outra, você vai descobrir isso. Tem que passar por isso mesmo. Você vira 70, vira 40 e vira 150% do que você tinha antes. Né? É assim que funciona, não tem jeito. Vai para as plataformas, o Ed Dark, o próprio Leta vai me ajudar a levar isso aqui para o Spotify. O Ojeda ali, Bitcoin é o investimento mais conservador que existe. É a única propriedade privada que você pode comprar e vender. O mercado fiat é uma grande bolha, eu concordo em gênero, número e grau. Assim como achar que reserva de valor em imóvel vai preservar o valor em sociedade que a população retrai. Perfeito. O colapso populacional é um dos grandes riscos que a nossa geração enfrenta. Inclusive, a Alemanha está na metade da população do auge das guerras. Previdência é loucura com o coeficiente demográfico indo para o saco e taxa de crescimento populacional negativo. Graças a Deus me dei conta a tempo, só para descobrir que é uma desgraça de vender. Assim, eu achava que era D60, aí eles põem regras lá que vira D90, que vira D100, porque é dia útil, vão somando, se D com isso, é porque tem o prazo. Olha, o mundo fiduciário, quando você resolve sair, você vê que ele tem artimanhas para dificultar a sua vida. Você lembra daquele filme O Lobo de Wall Street? Já vi. Muito quando bom. O cara está explicando que é tudo fugazi, que é tipo, não deixa sair. Quando a pessoa está querendo sair, você oferece outra coisa para ele para você não deixar sair. E enquanto isso, a gente ganha as taxas, a gente ganha as comissões, a gente leva o dinheiro de verdade. Ele está ficando rico no papel. Ele acredita que ele está ficando rico, mas quem está ficando rico é a gente que vende as coisas para ele, continua com o dinheiro dele e ganha taxas. E assim, é perfeito o retrato do mundo Fiat, isso daí. Você já tentou resgatar Prudential? Eu não sei se quem está nos ouvindo aqui pagou aquela Prudential que fez muito sucesso há uns 10 anos atrás, do resgatável. É um inferno, cara. É o Lobo de Wall Street escrito. Vem um cara aqui, baixa o presidente da empresa na sua casa, assim, pela pinta, né, claro. Tal. E é capaz de sair da sua casa tendo feito mais um seguro. Você precisa ter muita convicção para vender um seguro, porque é exatamente isso que você falou. O sistema Fiat é tipo um polvo, assim, aquele troço que faz para ti. Imóvel não faz sentido, não é escasso, se o preço sobe muito, começa a construir mais. Perfeito. Com crescimento populacional negativo, vai sobrar imóvel vago. Bitcoin é o único ativo do mundo inelástico a variações de preço. Pode valorizar 1000 vezes que não produzirão mais bitcoins. Inclusive, o que era dito sobre o imóvel, né? Compre imóvel que o Deus não fará mais dele, é mais válido para o Bitcoin do que para imóvel. E o Bitcoin, eu penso, como o meu terreninho no cyberespaço, por onde a gente vai construir um monte de coisa. O sistema financeiro do cyberespaço a gente já tem, então nessa minha cidadela o sistema financeiro ajuda a montar. E eu sou meu próprio banco, e agora a gente vai começar a tokenizar os ativos. Os imóveis do mundo real vão ser tokenizados e transportados para essa cidadela do Bitcoin através da tokenização que vai se dar sobre o Bitcoin por protocolos como o Taro. Né? Inclusive, estudar o Taro, que vai tokenizar os ativos do mundo sobre o Bitcoin, é brilhante, porque a Lightning Labs tomou cuidado de até na terminologia colocar esses paralelos do mundo real com o cyberespaço. E a biblioteca que os nodes Bitcoin terão que rodar para negociarem esses ativos se chama Universo.
Então, construiremos um universo sobre o Bitcoin que nada mais é do que uma solução de segunda camada de tokenização, tal como a Lightning é uma solução de segunda camada para rotear pagamento. E a coisa mais linda do mundo é que o universo ele pode ser transportado pela Lightning. Então, a Lightning é um sistema assim, de transferência de valor, não só na forma de Bitcoins, mas também na forma de outros ativos. Então, assim, são os canais por onde o valor flui. E assim como eu tenho um Node aqui rodando um programa, um software que é uma segunda camada sobre o Bitcoin, eu vou um dia, no mesmo Node ou em outro, rodar um software que vai basicamente tokenizar os ativos do mundo. E através dele eu poderei, por exemplo, comprar com dólares de você, eu compro com dólares de você, você recebe em euros. Tudo isso ocorre pela Lightning e ninguém no meio precisa fazer parte do universo, só eu e você rodando, o universo precisa estar nas pontas. A Lightning vai rotear tudo como se fossem pacotes de satoshis. Bom, não podia deixar de falar da Lightning, né? Já Cara, que o pessoal... a Lightning é incrível, só que o Bitcoin tem tantas coisas incríveis que, por exemplo, eu nunca olhei direito para o Taro. Eu manjo essa questão de tokenização, mas no plano macro, assim, sabe? Eu, sei lá, penso na apresentação do Jack Mallers, penso na empresa do John Carvalho, sei que está rolando toda essa discussão de tokenização e de trazer tokens para o Bitcoin, no abstrato, no genérico, mas eu não parei para olhar, porque o ecossistema é muito grande e se mexe muito rápido também, sabe? É impossível querer saber tudo. E, no fundo, isso é o mais maravilhoso, que por mais que eu estude, mais coisa diferente surge e nunca parece que acaba, assim, sabe? É que nem um filme que vai puxando e chega mais e mais e mais, assim. Não acaba. Só piora, na verdade. Essa sensação eu acho que vai piorar de tal forma de que um dia, eu tenho a impressão isso para mim, eu seria um educador de nicho, porque não tem como você, dominar todas as áreas do Bitcoin. Você tem que... Naturalmente, você vai correr para uma, cara, porque não tem como... Eu vejo isso acontecendo assim também, cara. Você pensar em estágio de amadurecimento do ecossistema, sei lá, mesmo na gringa já tem um pessoal que é mais técnico e fala, tem umas coisas mais técnicas, né? Tem um pessoal que trabalha mais da interface com energia e assim, com certeza todo mundo acaba sabendo mais ou menos de tudo. Tipo, por exemplo, essa questão de energia que eu tô falando, o fato de vocês estarem escutando e o fato de outras pessoas estarem falando e saírem textos, em 2 meses, 1 mês, está todo mundo sabendo, sabe? É uma questão de troca de informação em um ecossistema tão rico em troca de informação que, no fundo, todo mundo acaba sabendo de muitas das coisas se quiser olhar. Sim. Mas é impossível saber de tudo. Assim, impossível. E dá para fazer carreira em qualquer vertical. Tivesse eu começado a falar de mineração, poderia me tornar uma referência em mineração e o uso da energia. Tivesse eu começado a falar do Bitcoin da ótica da liberdade individual, talvez seria uma referência nisso. E aí eu volto para o início da live e faço um fechamento completo. Você põe em palavras melhores do que eu isso, mas basicamente o meu egoísmo me trouxe pela obtenção de uma taxa de juros que emerge do livre mercado sobre uma forma de dinheiro onde eu nunca perderia as minhas chaves. Então, egoisticamente, eu queria criar uma renda com o Bitcoin que eu sei que não vai sair de mim pelos próximos 40 anos. Mas, ao fazê-lo, eu tive que me tornar, numa longa história curta, um bom rodador de Node para que pudesse acessar esse mercado de liquidez e disponibilizar os meus satoshis. E desse desenrolar de uma busca, de uma jornada individual, emergiu um educador que, sem querer, querendo, tá trazendo muitas pessoas que não vêm por mim, vêm por elas. Elas estão querendo ganhar alguma coisa, estão querendo participar, estão querendo entender. Muitas não entenderam nem o Bitcoin ainda.
eu vejo pelas dúvidas e tudo, não entenderam como é que o Bitcoin funciona, mas estão lá montando um node, estão lá comprando Bitcoin, aprendendo como é que transfere e tal, porque querem jogar o Bitcoin no node lá e ganhar alguma coisa. E dinheiro é ferramenta universal e deveria ser universalmente fácil de usar. Mas é aquela coisa. O egoísta delas está gerando canal de liquidez para as pessoas e provendo liquidez para a rede. Tem novos hodlers de Bitcoin que estão imobilizando Bitcoins.